Graça e paz, meu irmão. Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa EBD. Nós vamos estar estudando hoje a lição de número 7. E nessa lição nós vamos falar sobre a escatologia de Pedro. Na verdade, a escatologia que nós conseguimos extrair das cartas de Pedro. E como uma forma introdutória, eu queria ler um texto com os irmãos que está em Marcos, capítulo 13, do 1 ao 4. Ele vai servir de uma forma introdutória para que a gente consiga construir um raciocínio sobre a escatologia nas cartas de Pedro. Então vamos começar lendo esse texto. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e qual sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então, de imediato, a gente consegue perceber que Pedro, não só Pedro, mas alguns discípulos também, eles desejavam saber quando acontece o fim das coisas. Na cabeça de algumas pessoas, o conceito de escatologia, ele às vezes é muito reduzido ou reducionista. Às vezes pensam que é só uma questão de algo que aconteceu no futuro, numa coisa que vai ser no futuro somente. Mas quando a gente começar a estudar essa lição, vamos perceber que algumas coisas que aqueles homens, que o próprio Jesus falava, que Pedro falava, apontava para a realidade daquele momento. Então, essa lição, nós vamos começar lendo um texto também na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 8, que diz assim: Mas há uma coisa, amado, que vocês não devem esquecer. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Tanto nas profecias da antiga aliança, como no ensino de Jesus, nós devemos entender o conceito de escatologia, ou podemos chamar também de ações ou juízos de Deus na história. Esse conceito vai ficar latente conforme nós fomos estudando e percebendo que Pedro, ele fazia menções de coisas dos últimos dias, mas ele estava se referindo a momentos que ele estava vivendo ou a leitura que ele tinha do momento que ele estava. E para essa lição, nós vamos dividir ela em basicamente três ensinamentos, que é a escatologia no presente. Nós vamos ver que Pedro ele vai falar sobre aspectos que ele estava percebendo. Nós vamos falar também sobre a escatologia que lê o passado e vê o futuro. Lembra que há pouco nós dissemos que, tanto no Antigo Testamento, os profetas eles falavam coisas que era a ação de Deus que agia no meio da população da sua cidade. Para que Deus fizesse a sua vontade, ele agia de forma sobrenatural. E o terceiro ponto que nós vamos falar também é a escatologia cósmica, que nós vamos trazer um conceito que alguns profetas, a percepção que os profetas do Antigo Testamento tinham e também a percepção que Pedro apresenta na sua carta. Não sei se você já está conseguindo aí acompanhar, você pode pegar aí seu caderno de anotações e seguir comigo. Então, nós vamos no primeiro ponto aí, que é a escatologia no presente. Bom, para nós entendermos bem isso, eu queria destacar um texto que está na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que diz basicamente assim: Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Veja, a expressão que ele está usando aqui, nos últimos dias, não é que Pedro tem uma percepção sobre algo que vai acontecer no século 21. A percepção dele é uma leitura que ele faz ao cenário que estava acontecendo ali. Por quê? Porque as pessoas falavam, era um ensino muito divulgado à volta de Jesus. A volta de Jesus era uma coisa que que os discípulos divulgaram de uma forma muito forte. Então, as pessoas começavam a se questionar quando isso ia acontecer. Quando isso ia acontecer, alguns acreditavam e outros tinham dúvidas e questionavam bastante. Não é diferente nos dias de hoje. Hoje também muitos fazem isso. Mas a gente tem que entender que Pedro ele não está trazendo uma ideia de futuro, mas sim trazendo então uma leitura sobre o que ele estava percebendo naquela época. Veja o texto que nós acabamos de ler. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Não é diferente dos dias de hoje, não é isso? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ele está reforçando, ou seja, ele vê aquele cenário e fala, olha, isso não é novo e não será novo, ok? Para fazer uma comparação e ver também outro personagem bíblico que tem essa percepção, quando nós lemos a carta de Timóteo, Timóteo 3:1. Lá na descrição, Paulo vai falar um pouco da incredulidade do povo, da resistência aos princípios e os valores do reino de Deus, ok? E se nós pegarmos e olharmos esse texto, tanto de Paulo quanto o texto de Pedro, a percepção que nós temos é que ele está falando para hoje, para os dias de hoje. Mas naquele contexto, a leitura deles era essa. Claro, hoje, com o conhecimento que nós temos, e a história mostra isso para nós, que esses fatos que eles estão mostrando aqui se repetem ao longo da história. Mas é importante notar que o que Pedro está dizendo na sua carta era algo que ele estava vendo naquele momento. Não era algo do futuro, mas era uma percepção que ele tinha naquele cenário. Assim como Paulo, quando ele narra esse episódio a Timóteo. Então, é interessante nós percebermos isso, porque a história confirmou isso para nós. Ela mostrou isso de forma clara, que aquele povo do passado como o povo hoje também está do mesmo jeito, agindo da mesma forma, mas ainda assim, do mesmo jeito que agiu Deus no passado, Deus age hoje também. Só para os irmãos entenderem isso, eu queria compartilhar com você Atos, capítulo 2, verso 16. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Veja, o que é o texto usado em Atos usa o mesmo termo que Pedro está usando. Mas esse derramamento do espírito aconteceu naquela época e até hoje o Senhor tem nos abençoado com a presença do seu espírito, o seu espírito vivendo em nós. Então, esse é o conceito que Pedro vai trazer sobre a escatologia no presente. É a percepção que ele tinha, que as pessoas também falavam e questionavam, cadê Jesus? Cadê a promessa que vocês falaram? Então ele traz uma leitura e apresenta essa leitura na sua carta. O segundo ponto que nós vamos falar é a escatologia que lê o passado e vê o futuro. Bom, quando nós olhamos ou lemos o Antigo Testamento, vamos perceber algumas coisas que Deus atuava através dos profetas. Ele anunciava os seus decretos, as suas vontades através dos profetas. E, sim, alguns acreditavam no juízo e nas ações de Deus, outros não davam crédito nenhum. Mais uma vez, é algo que acontece nos dias de hoje. Muitos não ouvem o que Deus está falando, mas não dão crédito, debocham, riem. Outros creem naquilo que Deus está falando. Então, eu queria ler com você 2 Pedro, capítulo 3, versos 5 e 6. Está dizendo assim: acontece que,
de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Ele está mostrando o seguinte, Pedro agora ele faz uma leitura do passado para falar do futuro. Ele está usando, ele invocou a memória o quê? Um juízo que aconteceu muito tempo atrás, que foi o quê? O dilúvio. Pedro ele lança a mão de um conceito do passado para apresentar agora algo do futuro. Outra intervenção que nós temos na história, que nos faz olhar para o passado e enxergar o futuro, é o próprio Cristo. É a intervenção divina na história. Jesus ele veio de uma virgem, uma obra do Espírito Santo. É o nosso segundo, o que chamamos de segundo Adão. Então, ele traz para nós um conceito do passado, do que aconteceu no passado, e apontando também para a sua segunda vinda. Veja, eu queria ler com os irmãos para colaborar com esse pensamento de que o que Pedro fala na sua carta, Mateus 24, verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, a intervenção divina, ao olhar para o passado, ver a obra de Cristo na cruz e ver ele dizendo, ele voltará, aponta para um futuro, afirmando de forma clara que esse Jesus, aquele que morreu na cruz para nos salvar, aquele que nos pegou com forte mão, nos tirou da mão do inferno, voltará. Queria ler com os irmãos também um outro texto na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pode parecer que Deus está demorando, mas Ele não tarda na sua promessa. Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. Ele não está retardando. Ao contrário, Pedro está mostrando que o fim ainda não acontece, porque Deus tem misericórdia de todo do povo. Porque se Ele não tivesse, isso já teria acontecido. Ok? Então, assim nós fechamos o segundo ponto, a escatologia que lê o passado e vê o futuro. Nós falamos anteriormente da escatologia no presente, nós falamos que os últimos dias que Pedro apresenta é algo que a leitura que ele estava fazendo do momento que ele se encontrava, não era algo que apontava, ou ele teve uma visão do futuro, mas era algo que estava acontecendo com ele, que hoje também acontece, mas que não era a intenção dele falar de algo do futuro, mas sim de algo que estava acontecendo. Nesse ponto 2, nós falamos sobre a escatologia que lê o passado e vê o futuro, ou seja, as percepções e as ações de Deus no passado apontaram para o futuro. Foi assim que Pedro faz a sua leitura ao citar o que aconteceu no dilúvio. E nós vamos para o terceiro ponto, que é a escatologia cósmica. Eu sei que parece um nome um tanto estranho para você, mas é interessante que o autor da revista, ele colocou um texto muito interessante, eu queria compartilhar com você esse texto. Ele diz assim: os profetas da antiga aliança, Isaías, Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Zacarias e Malaquias, usaram o termo para descrever momentos de juízo divino sobre as nações que oprimiam Israel, ou pecadores da nação. E, paralelamente, atos de salvação dos oprimidos ou injustiçados. Então, veja que essa escatologia cósmica era um termo que quem lançava a mão eram os homens do passado para descrever, para mostrar os momentos que Deus trazia juízo ou trazia livramento para o povo. Eu queria ler com os irmãos, então, fazendo uma ponte com o que nós estamos falando agora, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, que diz assim: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição
dos ímpios. Veja que nós estamos fazendo uma ponte com os homens do passado, que foram usados por Deus, e agora estamos pegando o que Pedro fala, ok? Então, Pedro também está fazendo uma escatologia cósmica. O outro texto que eu queria ler com os irmãos é segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10 ao verso 12. Diz assim: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Então, o que Pedro está mostrando aqui, fazendo essa ponte, é apresentando mais uma vez o juízo, mostrando mais uma vez a ação de Deus na humanidade. Outro texto também que Pedro apresenta na sua carta é 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Ele diz assim: Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então, nós podemos perceber que, nesse caso aqui, essa escatologia cósmica é o que está sendo feito por Pedro para mostrar a ação de Deus, tanto no juízo, quanto no livrar o seu povo, no cuidar daqueles que são como os teus. Ou seja, nós fizemos uma ponte agora. Assim como Isaías, Joel, Amós, Obadias, Sofonias, Zacarias e Malaquias apresentavam as ações, os juízos de Deus, o livramento de Deus, Pedro também faz isso. Então, Pedro ele não estende nenhum tipo de compreensão mais profunda sobre o fim das coisas, mas ele apresenta para nós aspectos muito relevantes. E eu queria que você compreendesse comigo o que está escrito lá no livro de João, capítulo 14, verso 2 e 3. Diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E, quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, vocês estejam também. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então, Pedro não apresenta nada profundo ou estende o assunto sobre o fim, mas eu queria ler com os irmãos algo que o autor da revista colocou que eu achei muito interessante. Ele diz assim: Pedro não estende sua compreensão do estado eterno, mas seria agradável a ele rememorar os tempos de convivência com Jesus e as promessas feitas do reencontro. O que Pedro traz, seria ótimo trazer à memória aquilo que foi prometido, a promessa de Deus. Com isso, nós falamos sobre a escatologia cósmica, ou seja, mostrando a relação daqueles homens do passado que mostraram a ação de Deus, tanto para julgar quanto para livrar. Mostramos também que Pedro, de forma bem clara na sua carta, faz isso. Eu queria só concluir lendo mais uma parte da revista e vamos encerrar. Ele diz assim: a maneira de abordar o tema da escatologia nos escritos de Pedro deve parecer insuficiente para responder todas as perguntas que a curiosidade humana desperta. Como os 3 discípulos no Monte das Oliveiras, todos gostariam de entrevistar Jesus e saber mais detalhes. O conselho do ancião Simão Pedro será oportuno todas as vezes que a imaginação e a especulação roubarem a quietude da esperança. E nós vamos fechar com o texto de Pedro, que de 2 Pedro, capítulo 3, versos 14 e 15. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação. Pedro ele apresenta, ele mostra para nós que
considerar a longanimidade do Senhor como uma oportunidade de salvação. É isso que Pedro falou. E até hoje serve para nós como uma luva para que podemos viver essas verdades de Deus. Então nós aprendemos hoje que Pedro ele traz conceitos escatológicos e esses conceitos nós dividimos eles em 3, que é a escatologia no presente, é a escatologia que lê o passado e vê o futuro e a escatologia cósmica. E com isso encerramos a nossa lição de número 7, que é a escatologia de Pedro. Que Deus abençoe sua vida e que você, dia após dia, possa mergulhar nas Escrituras e encontrar descanso e esperança naquele que é eterno. Que o Senhor guarde a sua casa, guarde a sua vida, em nome de Jesus.